Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo aparecendo rapidinho antes de iniciar o episódio de hoje para comunicar a vocês sobre o probleminha no áudio que aconteceu enquanto eu gravava, porque eu não prestei atenção no fato de que enquanto o celular carrega, ele fica com esse som meio estranho quando a gente faz gravação. E eu fiz essa gravação num dia em que eu precisava carregar o celular enquanto eu gravava, porque seria uma semana super corrida, eu só tinha aquele horário para fazer as gravações e foi assim que o episódio de hoje ficou pronto, tá? Então peço perdão, recomendo vocês a não ouvirem com fone de ouvido, porque não fica tão confortável. Dá para ouvir? Dá, mas eu percebo que fica mais confortável de ouvir sem fone de ouvido. Então deixa o celular aí tocando, coloca numa caixinha de som que também fica um pouco mais confortável, porque assim a voz fica mais alta do que o ruído de... Enfim, esses ruídos estranhos que ficam no fundo do áudio enquanto o telefone tá carregando e a gente inventa de fazer uma gravação. Ai, gente, inventa não, mas é porque realmente só dava pra gravar naquele horário. E carregando o celular. Então, peço perdão, mas o conteúdo tá maravilhoso, então aproveitem, que Deus abençoe e simbora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís, esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que passou pela minha cabeça quando eu estava meditando no Salmo 22, verso 9, que diz assim: Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. Fiquei pensativa. O que significa isso? No verso 10 diz assim: Sobre ti fui lançado desde a madre. Como assim lançado? Sobre Deus? E por que ele diz no verso 9: Fizeste-me esperar? Qual é o sentido disso? E como isso se aplica a mim hoje? Então, vamos nos aprofundar nesse Salmo 22, versos 9 e 10, que para mim soam muito profundos. O Salmo 22, ele é muito profundo, ele é um salmo messiânico, mas também é uma oração pessoal de Davi. Então, vamos tentar entender o que o Salmo 22, versos 9 e 10, na versão da Almeida Revista Corrigida, que é geralmente a versão que eu mais leio, quer dizer. Está escrito o seguinte, nesses dois versos, né? No verso 9 e no verso 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Bom, pensando sobre o verso 9, que diz: Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe, a ideia do hebraico aqui é que desde bebê, no ato de mamar, o salmista já estava dependente de Deus, ele já se considerava dependente de Deus desde aquele momento, desde esse momento de ser um bebê mamando. Desde esse momento de ser um bebê dependente dos cuidados da mãe. Então, nesse sentido, ele já estava ali dependente de Deus. Por quê? Porque ele diz: Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. E esperar aqui não significa ficar ansioso, mas significa confiar, depender. Ou seja, o Senhor me fez confiar nele, de que alguém me alimentaria, de que alguém me pegaria e me colocaria para dormir, que cuidaria de mim, visto que eu não ando, que eu sou muito pequenininho, eu não sei me vestir sozinho, eu não sei me limpar sozinho, eu não sei nem preparar o meu alimento. Então, eu estava ali na total dependência de Deus para que o Senhor preparasse esse cuidado através da minha mãe, né? Dele despertar a minha mãe para que ela me alimente, para colocar nela essa consciência, né, da minha dependência. Então, desde esse momento, Davi está dizendo que desde bebê, no ato de mamar, ele já se via ali na condição de dependente de Deus.
E que esperar, quando ele diz, fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe, esse esperar está no sentido de confiar, de depender mesmo. Então, quando eu estava aos peitos de minha mãe, eu esperava, né? Eu confiava em Deus. Eu esperava no Senhor, né? Eu esperava que aquilo que eu precisava chegasse até mim. Então é nesse sentido, né? Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. Ou seja, o Senhor me fez depender de Ti. O Senhor me fez confiar em Ti, que o Senhor cuidaria de mim naquele estado de total dependência, né? Quem já lidou com um recém-nascido, é surreal o nível de dependência dele, né? Então, como o bebê depende da mãe para viver, Davi está aqui dizendo que Deus o fez experimentar essa dependência total já no início da vida. É como se essa dependência total que ele tinha da mãe, né, que os bebês no geral têm do seu cuidador, né, da sua mãe, era uma figura, né, para a dependência total que ele tinha de Deus, porque o cuidado que ele recebia da mãe era a providência que Deus concedia a ele em resposta a essa dependência que ele tinha de Deus, né? E que era refletida, né? Que era manifestada ali, que era refletida nessa dependência que ele tinha da mãe por ser um bebezinho. Então, esse fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe é uma metáfora da fragilidade humana, mostrando que desde o começo da vida, a nossa existência, a nossa vida é sustentada por algo maior que nós. Então, quando a gente vai aplicar na nossa vida esse entendimento, é como se a gente reconhecesse que assim como um bebê não sobrevive sem ser sustentado, sem ser cuidado por alguém, nós não vivemos sem depender de Deus, né? Nós não sobrevivemos se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Eu amo esse Salmo 124, amo, porque ele diz exatamente isso, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos conseguido. Então, nós não conseguimos viver sem depender de Deus. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente não pense sobre, ainda que a gente não nem aceite essa dependência, nós somos dependentes de Deus, do cuidado de Deus. O ar que a gente respira depende que Deus conceda, né? Porque é Ele quem determina os nossos dias, então nós somos dependentes de Deus e por sermos dependentes dEle, o Senhor nos ensina a esperar. Ele nos ensina a confiar. Ele nos ensina a descansar nele, né? Descansar nele mesmo, em nossas fragilidades. Quando a gente depende de Deus e aquilo que a gente necessita só pode vir dele, a gente espera por ele, a gente espera que ele se movimente em nossa direção, que ele faça alguma coisa, né? Por isso que a gente fala muito sobre o mover de Deus. É no sentido de que ele se mova. Quando ele se move é porque ele está fazendo alguma coisa, algo acontece. Então, quando a gente depende de Deus, a gente realiza, né? Executa, manifesta essa dependência esperando por ele, né? Esperando nele, esperando que ele faça aquilo que a gente precisa. E a gente, ao esperar que venha dele, a gente está confiando, porque a gente só espera quem a gente confia que vai chegar. E quando a gente confia, a gente descansa, sabe? Porque eu penso muito na minha relação com os meus familiares, né? A minha verdadeira rede de apoio, assim, aqueles que eu sei com quem eu posso contar. E eu sei que quando eu, por exemplo, estou passando por alguma situação que eu me comunico com eles, falo com eles, eu posso confiar que alguma coisa vai acontecer. Então, quando eles, né, me respondem, não, a gente vai resolver, a gente vai fazer alguma coisa, eu posso esperar que algo realmente vai acontecer, eu posso descansar que algo vai
vai ser resolvido mesmo. Então, essa questão de depender de alguém está muito ligado à espera, à confiança e a descanso também. Então é muito interessante a gente ver que essa passagem que fala sobre fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe, é muito nesse sentido, né? Na minha situação de dependência extrema, me fazer esperar não é algo cruel, não é tipo assim, nossa, ele tá precisando tanto, por que vai me fazer esperar? Não, esse esperar tem o sentido de eu posso esperar que a ajuda venha, sabe, no momento certo. A mãe não tá o tempo inteiro com o leite ali na boca do bebê, né? Vem no momento da fome, quando o bebê tá com fome, o peito enche de leite, né? E ela vai fornecer. Quando o bebê tá com alguma dor, ele chora. E aí ela vai lá. Então, assim, tem um momento das coisas acontecerem, né? Então, enquanto ele chora e a mãe vem, esse é o momento em que ele tá ali esperando, sabendo, confiando que alguém vai aparecer. E eu acho essa uma analogia maravilhosa, sabe? Assim, uma metáfora, uma simbologia muito, muito nítida da nossa dependência de Deus. Então o Senhor nos faz esperar, nos faz confiar e nos faz descansar nele, mas esse esperar tem um sentido muito positivo, assim, é um sentido de que o que a gente precisa vai chegar, a gente pode esperar, sabe? Não é uma espera negligente da parte de quem nos permite esperar, sabe? Então é muito interessante a gente perceber que quando o salmista diz que o Senhor o fez esperar estando aos peitos da mãe, é como se significasse que mesmo o recurso estando bem ali na frente dele, né, porque ele está encostado nos seios da mãe, né, estando aos peitos de minha mãe, então me fez esperar porque às vezes tem o momento certo, às vezes a mãe precisava chegar em casa, sabe? Precisava higienizar o corpo. Não sei. Eu tô aqui pensando ainda sobre, e eu acho que esse esperar também traz esse sentido de tempo certo, sabe? O tempo de a situação ser a melhor possível para nós. E Deus sabe quando a gente pode esperar, né? Porque tem uma frase que é muito interessante, que já foi até slogan aí de governo, que é: quem tem fome tem pressa. Não sei nem se era de governo, enfim. Mas essa frase me marcou muito, ficou na minha mente, né? Quem tem fome tem pressa. E geralmente quando a criança tá com fome, a mãe sabe que a criança tá com fome, ela tentar ao máximo atender a criança imediatamente, né? Mas existem situações que não dá, né? Naquele momento, às vezes, sei lá, você tá num ônibus, você tá infinitas possibilidades, né? Que ela não está em condições de oferecer aquele alimento naquele exato segundo, mas que se ele aguardar alguns minutos, se ele aguardar um tempinho, ele vai receber esse alimento que ele tá clamando para finalmente chegar até ele. Então, quando Deus nos faz esperar, mesmo estando tão próximo daquilo que supriria a nossa necessidade, também tem muito esse sentido de pode confiar que vai dar certo. Quando não está chegando, mesmo você estando tão perto, mesmo você sabendo que poderia receber agora, Deus sabe que a condição não está tão boa e que se você aguardar só mais um pouquinho, vai ficar uma condição melhor para você receber isso da melhor forma. Enfim, então esperar é muito num sentido positivo de que mesmo quando a gente poderia receber algo que a gente precisa, no momento que a gente pede, essa espera ainda pode acontecer porque quem está cuidando de nós, né, seja na figura da mãe, seja na figura de Deus, sabe que esperar um pouquinho mais vai ser melhor para nós. Então, quando a gente agora vai para o verso 10,
que segue dizendo: sobre ti fui lançado desde a madre. Lançado aqui traz a imagem de ser colocado com força nas mãos de alguém. E ser lançado nesse sentido de ser colocado com força é muito relacionado a ser entregue. É como se o salmista estivesse dizendo: desde que eu nasci, eu fui entregue a ti. Eu fui confiado a ti. Sabe, quando você lança sobre o Senhor a sua ansiedade, é muito entrega para Ele, sabe? Tudo, entrega com intenção, entrega com intensidade, sabe? Então, ser lançado desde a madre sobre o Senhor é que desde quando ele nasceu, ele foi entregue nas mãos de Deus. E essa entrega foi uma entrega intensa, profunda, real, intencional, de que Deus é quem vai cuidar dessa criança, sabe? Então, quando ele diz que foi lançado desde a madre, ele está dizendo: eu fui entregue, eu fui confiado às tuas mãos desde quando eu nasci. É como se Davi dissesse: minha vida não me pertence, desde o ventre eu já fui colocada em tuas mãos. E quando a gente aplica isso na nossa vida prática, né? Isso diz para nós que a nossa existência, ela não é por acaso. Nós não viemos ao mundo como alguém que não tem ninguém para cuidar da gente, né? Desde quando a gente nasceu, desde quando nós viemos ao mundo, nós fomos confiados a Deus. Nós não nos autossustentamos, exatamente porque nós fomos entregues ao Senhor desde o início. E isso nos dá segurança, isso nos dá identidade, porque nós pertencemos a Deus desde sempre. E às vezes, alguém que pode ter tido uma história difícil, uma história com uma infância complicada, desde o nascimento, né? Às vezes pessoas que foram abandonadas bebezinhas e se perguntam, né? E cadê Deus nesse momento? E o Senhor, Ele nos conservou vivos, como diz o Salmo 33, né? Ele nos conservou mesmo em meio à fome. Ele foi nos guardando em vida, e mesmo que as circunstâncias não fossem das mais alegres, das mais ideais para uma infância ser considerada saudável ou feliz, o Senhor esteve ali, sabe? Ele estava olhando para a nossa vida e Ele estava desde o nosso nascimento, independente de como tenha sido, do nosso lado. Ainda que a gente não percebesse ou não reconhecesse ou achasse que Ele não estava fazendo nada quando a gente mais precisava, Ele estava ali, sabe? E aí muitas pessoas podem até se perguntar: mas por que Ele não impediu que tal coisa acontecesse? E esse mundo, ele jaz no maligno, sabe? Os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada aos homens. Então, as pessoas têm capacidade de fazer coisas muito ruins, coisas terríveis. E sim, Deus pode impedir muitas coisas, não tem nada que Ele não possa impedir. Mas tem coisas que estão além do nosso entendimento em relação à razão de Deus permitir que elas aconteçam. Mas Deus, Ele é bom. E nós podemos confiar que Deus, Ele prepara o momento para a gente ter o encontro com Ele, sabe? Assim, dos nossos olhos serem abertos, da gente reconhecer que tudo o que aconteceu de ruim, de doloroso, de profundamente marcante, de forma negativa, sabe? E que de certa forma afetou a nossa vida para sempre, nós podemos ter nesse Deus a cura, sabe? Ah, mas por que Deus não impediu antes, para Ele não precisar ter que me curar? Existem os mistérios, sabe? Assim, coisas que a gente só vai entender mesmo depois dessa vida, quando Deus se manifestar
presencialmente, sabe, assim, face a face. Então, tem coisas que são muito difíceis da gente entender. Talvez a gente pudesse até aprofundar um pouco mais num episódio específico só sobre isso, né? Que o ponto nem era esse do episódio de hoje. Mas, enfim, nós podemos reconhecer a nossa dependência de Deus e que Ele é confiável e que mesmo que coisas ruins aconteçam na nossa vida e que a gente saiba que Ele poderia ter impedido, mas Ele permitiu que acontecesse, a gente pode confiar que a nossa restauração, a nossa cura e a nossa superação está nele, sabe? E que não é sobre, sabe assim, a solução não está na revolta e ignorá-lo. Eu acredito que a solução está na gente, mesmo usando de sinceridade profunda, se comunicar com ele, né? Ainda que a gente tenha os nossos porquês, a gente pode perguntar para ele exatamente, sabe? E nesse relacionamento com ele, a gente ouvir o que ele tem a dizer e nessa caminhada juntos, nesse processo de conhecê-lo e de entender a vida humana, entender a vida particular, né, de cada um, a gente vai caminhando e sendo curado e sendo restaurado e até entendendo o porquê que certas coisas aconteceram e como elas de alguma forma nos moldaram como nada mais e que fez de nós preciosos como nada mais, sabe? Enfim, eu acho que eu entrei num tema muito denso e profundo e complexo que eu nem estava preparada para falar sobre, mas pode ser um assunto para a gente trazer em outro momento. Mas voltando para os versos 9 e 10, né, quando a gente fala do fizeste-me esperar, a gente pode entender como confiar, né, como descansar. Não é um esperar no sentido de demora, não é um esperar no sentido de frustração, mas é um esperar no sentido de confiar, de depender, mas depender sabendo que a gente vai ser atendido no melhor momento, da melhor forma, ainda que não seja da forma como a gente esperava, mas a gente está sendo cuidado de uma forma confiável. E que Deus ensina essa confiança a cada um de nós desde cedo. Essa é a figura de sermos um bebê, né? Por que nós nascemos tão dependentes assim? Deus poderia ter feito a gente só já nascer andando, né? Já nascer conseguindo segurar uma fruta e ter dentes, enfim. Muitos animais já nascem e já começam segundos depois a pular, correr, sabe? E mastigar. E nós não, nós nascemos sem dentes, sem saber falar, sem saber se comunicar, sem ter coordenação motora, sem ter nem força para ficar de pé. Então a gente nasce tão dependente assim, como essa figura mesmo de que desde cedo, desde o ventre, nós como seres humanos, nós somos chamados a confiar em alguém maior do que nós, com mais sabedoria, mais experiência do que nós, que é a figura dessa confiança em Deus, né? Então, assim como o bebê aprende a confiar que a mãe o alimentará quando ele chora, né? Nós podemos ver nessa figura materna, né, da mãe alimentando o filho, essa nossa relação com Deus, que é uma relação de confiança de que quando a gente clama, quando a gente fala com Ele, a gente abre o nosso coração, a gente apresenta as nossas necessidades, ainda que Ele já saiba de tudo, né, mas Ele, como Ele quer um relacionamento com a gente, quando a gente interage com Ele, Ele se atenta para nós, né? Muito lindo, muitos salmos falam que Deus se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Eu acho, não, essa primeira parte para mim é surreal, porque diz assim, que Deus se inclina para ver o que acontece nos céus. Então Ele está tão acima dos céus que Ele se inclina para ver os céus, enquanto a gente
olha para cima e ainda não vê a totalidade, a gente vê só o azul com uns pontinhos brilhantes que a gente chama de estrelas, né? Mas enfim, então é muito especial que toda a nossa existência ela é simbólica para manifestar a nossa relação com Deus. Então até o fato de nós nascermos bebês, né? Por exemplo, quando a gente está dentro da barriga da mãe não tem luz, né? A gente está ali numa escuridão. E quando a gente nasce, é até chamado de dar à luz, né? A mulher dando à luz, né? A gente sai das trevas para a luz. Então tudo é tão simbólico na nossa vida. E essa parte da nossa existência onde nós somos dependentes da mãe, nós somos alimentados pela mãe, né? Aos peitos de nossa mãe, nós somos dependentes completamente desse cuidado, é uma figura da nossa dependência de Deus que é para sempre, né? Nós somos para sempre dependentes dele. Enfim, resumindo, essa questão do fizeste-me esperar é basicamente sobre esses momentos em que Deus nos coloca em situações de espera para formar em nós a confiança, sabe? Eu tenho falado muito com uma amiga minha esses dias sobre nós enxergarmos a nossa vida, enxergarmos os nossos desafios como exercícios de fé, exercícios de confiança. Se algo saiu da nossa expectativa, né, do planejado, vamos exercitar a confiança. Deus está sabendo o que Ele está fazendo, Deus está conduzindo tudo, vamos ter calma, vamos tentar entender. Se a gente não entender, vamos confiar, calma, né? Então, realmente, Deus nos faz esperar muito nesse sentido positivo, né? De exercitarmos a nossa confiança nele. Assim como no início da vida nós aprendemos a depender da mãe, a confiar na mãe, a descansar na mãe, né? Na nossa caminhada espiritual acontece da mesma forma, né? Nós aprendemos a depender de Deus a cada dia, em cada fase e para sempre. Então, para nossa aplicação pessoal, é basicamente isso. Os Salmos 22, versos 9 e 10, falam sobre dependência, né? É sobre nós reconhecermos que a nossa vida inteira, desde o ventre até a nossa partida, é sustentada por Deus. Esses versos se referem também à entrega, ou seja, de lembrarmos que nós já fomos lançados sobre Deus, nós já fomos entregues, confiados às mãos de Deus, então nós podemos descansar sabendo que nós não precisamos lidar com os desafios sozinhos, né? O Senhor está com a gente e nós dependemos dele, da direção dele, da orientação dele, da força dele, do favor dele. Então, nós estamos entregues a ele porque é ele quem cuida de nós. E, por fim, fala sobre confiança no processo. Ou seja, esperar em Deus não é perder tempo, mas sermos nutridos como um bebê é nutrido pela mãe. É um tempo de crescimento escondido, sustentado por Ele, né? Sustentado por Deus. É um período em que a gente está se desenvolvendo e esse desenvolvimento vem de um processo conduzido, coordenado pelo próprio Deus. Então, fizeste-me esperar aos peitos de minha mãe, é Deus nos ensinando desde cedo a confiar, a depender, sermos lançados sobre Ele desde a madre, é o sentido de que a nossa vida foi entregue ao Senhor desde o nascimento e, no geral, né, Salmos 22, verso 9 e 10, nos diz que nós podemos viver sabendo que não precisamos nos autossustentar. A nossa vida já está lançada sobre Deus e nós podemos esperar nele, porque esperar nele é aprender a confiar como um bebê confia na mãe. Ok? Beijo, pessoal. Até a próxima. E lembre-se, confia no Senhor, porque é Ele quem cuida de você. De nós todos.